Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Félix. Eu e a minha equipe iremos apresentar o trabalho sobre as cônicas. A minha equipe é formada por mim, Félix Braga, Davi Silva, Isaías Cabral, Thiago Freire e Emanuel Lucas. Eu, eu sou aluno de Química e vou apresentar a introdução sobre o que são cônicas e a elipse. O Davi, ele vai apresentar mais sobre a parábola. O Tiago Freire vai apresentar sobre a circunferência. O Emanuel Lucas vai apresentar sobre a hipérbole. E o Isaías, ele fez os slides. Agora eu vou fazer uma breve introdução, fazer uma breve definição sobre o que são as cônicas. Bom, agora eu vou apresentar o que são cônicas, vou fazer uma breve definição do que são as cônicas. Bem, cônicas são curvas de segunda ordem ou formas geométricas que são formadas a partir da intersecção de um plano sobre uma superfície cônica. Por isso que são chamadas de cônicas. Temos como exemplo de cônicas a parábola, a circunferência, a elipse e a hipérbole. Agora, eu e a minha equipe iremos apresentar de forma mais detalhada o que são cada um desses exemplos. Boa tarde, meu nome é Davi Silva e agora eu vou apresentar para vocês sobre a parábola. Uma parábola é obtida através da intersecção de uma das diretrizes de um cone com um plano alto qualquer. Escolhendo um ponto F em uma reta R, em que F não pertence a R, chamamos o conjunto de todos os pontos P equidistantes de F e R de parábola, ou seja, todos aqueles pontos em que a distância deles em relação a F seja igual à distância deles em relação a R, formam parábola. Como elementos da parábola, nós temos F e R, que são respectivamente foco e diretriz, uma reta E, que passa pelo foco e que é perpendicular à diretriz, chamada de eixo de simetria, V, chamado de veste da parábola, sendo a intersecção da parábola com o eixo E, em uma distância chamada de parâmetro, que é a distância em relação a F e a diretriz, e quanto maior for esse parâmetro, mais aberta será a parábola, e quanto menor, mais fechado será a parábola. Como exemplo de parábola, nós temos a trajetória que uma bola de basquete descreve desde seu arremesso até a cesta, pontes pincéis, espelho refletor de um farol simples de carro, fornos solares e antenas parabólicas digitais. Olá, meu nome é Manuel, falo sobre a circunferência. Circunferência é a mais simples das cônicas, pois é vista constantemente no nosso cotidiano. As circunferências podem ser obtidas por meio da intersecção de um plano com um cone. A definição delas é: dado um ponto C, chamado de centro, e um comprimento R, chamado de raio, a circunferência é o conjunto de pontos do plano cuja distância até C é sempre igual a R. É interessante observar que a circunferência, diferente das outras cônicas, ela é fechada, consequentemente limitada. E graças a isso é possível originar o círculo, que é uma figura geométrica. O comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2πr. Estou trazendo também alguns exemplos de circunferência, como por exemplo, uma aliança, um volante, um disco de vinil e uma roda. Bom dia, meu nome é Manuel, sou da turma de Química e eu vou falar um pouco sobre a hipérbole. A definição de hipérbole é: sejam F1 e F2 dois pontos do plano e seja 2C a distância entre eles. A hipérbole é o conjunto dos pontos do plano cuja diferença em módulo da distância a F1 e F2 é a constante 2A.
Seguindo a definição, ocorre que serão formadas duas parábolas, com as cavidades viradas para sentidos opostos. E a hipérbole é justamente o conjunto dos pontos que formam as duas parábolas. Mas ao contrário da parábola, que é formada no eixo vertical, ou seja, a cavidade é virada para cima ou para baixo, a hipérbole não tem essa limitação, podendo ser formado em inúmeros eixos. Os elementos da hipérbole são o foco, o centro, o eixo real, o eixo imaginário. O foco são os pontos F1 e F2. A distância entre os focos é 2c e é conhecido como distância focal. O centro, dado o segmento cujas extremidades são os focos, o centro da hipérbole é o ponto médio desse segmento. O eixo real, a hipérbole intercepta o segmento F1 e F2 nos pontos A1 e A2. O segmento A1, A2 é chamado de eixo real. O comprimento do eixo real é 2A. O eixo imaginário é o segmento da reta B1 e B2, perpendicular ao eixo real, com ponto médio no centro da hipérbole. A distância do ponto B1 até A1 é igual a C, assim como a distância de B1 a A2, B2 a A1 e B2 a A2. O comprimento do eixo imaginário é 2B. Como exemplo de hipérbole, eu vou trazer a ampulheta, a órbita de um cometa, a Catedral Metropolitana de Brasília, um abajur, um reator de uma usina nuclear. É importante salientar que os exemplos devem ser observados em um plano 2D, onde será possível notar as duas parábolas. Alguns casos, elas serão mostradas mais acentuadas, em outros de uma forma mais sutil. Vale lembrar que eu falo em parábola para ficar mais fácil exemplificar o desenho, mas vale lembrar que elas não têm relação direta um com a outra. A hipérbole e a parábola não têm relação direta. Olá, o meu nome é Félix e eu vou apresentar sobre a elipse. Bem, a elipse ela é uma figura geométrica que é formada a partir da intersecção de um plano na superfície de um cone. Por isso que ela é chamada de cônica. Ela é bem semelhante à circunferência, contudo a elipse ela forma um ângulo beta maior que 90 graus. Isso com relação ao eixo que corta o centro do cone. Isso é devido à inclinação do plano que intersecta o cone e formando assim uma espécie de círculo mais achatado. Como podem perceber, diferente do círculo, a elipse ela é mais achatada devido a essa inclinação e o seu formato em um plano tridimensional ele se assemelha bastante a uma bola de futebol americano, tendo assim a possibilidade de uma maior aerodinâmica. Temos também outros exemplos, como por exemplo o movimento dos astros ao redor da estrela. A órbita de um cometa ela pode ser diversa, mas uma das formas de movimento do cometa também é elíptico, a órbita elíptica. O telhado de alguns teatros eles têm o formato de elipse. Temos o formato do anel elíptico e, como já foi dito, o formato da bola de futebol americano, que se assemelha bastante a uma elipse.